Glória a Deus. Boa noite, queridos pais. Seja com todos. Você que está aqui no nosso templo, você que está em casa. Que Deus abençoe você nessa noite. Pode ficar à vontade, sente no seu lugar, em nome de Jesus. Antes de a gente fazer o nosso estudo de hoje, né, do Atos 11, né, pode ir abrindo a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui conosco. Eu gostaria somente de agradecer, né, a minha igreja, aos meus amigos, aos meus irmãos, né, que estiveram comigo nesse dia tão difícil que eu tive nessa última terça-feira, 3 dias atrás. Algo tão inesperado que aconteceu, assim, que nos estremece, né? Mas não, a palavra de Deus diz que em tudo somos abalados, mas nós não seremos destruídos, né? A gente pode até chorar, mas Deus, Ele sustenta, né? E a gente tem chorado muito esses dias, né? A gente tem ficado muito triste, mas a gente sabe que o Senhor é quem cura, o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem faz toda a obra, né? E eu agradeço a Deus pela minha igreja, pelos meus pastores, pelos meus amigos, por todos aqueles que perto e longe, porque muitos não podem mesmo, muitos não dá para ir, né? A gente compreende, mas eu agradeço a Deus por esse amor. Essa igreja é amor. Eu já falei isso em outros testemunhos meus. Essa igreja é amor. Amém? Então, eu gostaria muito de, antes de começar a falar, né, da palavra do Senhor, agradecer a Deus por esse momento tão difícil, mas que, em momento algum, eu quero deixar de glorificar ao nome do Senhor. Porque eu sei que Deus, Ele confirma muita coisa. E na quarta-feira eu estive aqui e Deus usou uma pessoa que eu nem conheço aqui, que está vindo aqui, e eu nem conheço, ela não conhece a minha vida, a minha história, e ela disse para mim que meu pai estava com Deus. E isso alegrou muito meu coração, porque durante todo esse tempo, né, dessa caminhada cristã, eu oro muito pelos meus pais, pela salvação dos meus pais, da minha família. E Deus confirmou que meu pai, né, alcançou, que ele estava com Deus. Então, eu fiquei muito feliz, e eu acho que isso é o que vem curando também a minha alma esses dias. Acho que é isso que vem me dando, né, o afago necessário. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Glória a Deus. Atos 11, vamos dar sequência ao nosso estudo. Os apóstolos, me empolguei aqui. Os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados, o criticaram dizendo: você ficou hospedado na casa dos homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo, e ele disse: eu estava na cidade de Jope, e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastavam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considerava suja ou impura. Então a voz, de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado.
e o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Pedro continuou: comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus também deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região de Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus conforme aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e na cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Glória a Deus. Nós lemos todo o capítulo, né? E algumas coisas, queridos, me chamou a atenção nesse capítulo 11 de Atos, né? Primeiro, o que me chamou a atenção aqui é porque começa a história dos cristãos. Vocês viram aqui que no versículo, deixa eu me encontrar agora, no 26, isso mesmo. Quando encontrou ele, levou para Antioquia, eles se reuniram com toda aquela gente, ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então, a partir daí, queridos, a gente passou a ter uma identidade. Nós somos cristãos. Quem são cristãos? Aqueles que aceitam Jesus, se convertem, são batizados nas águas, no Espírito Santo, né? Amém. Então, a partir daí, nós tivemos uma identidade. Nós somos cristãos, porque somos seguidores de quem? De Jesus. Amém? Sabe o que quer dizer cristão, querido? Cristão quer dizer pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Amém? Você é um pequeno Cristo. Você é alguém muito importante nessa terra. Você é um pequeno Cristo. E Deus é quem vai te tornar grande. Deus é quem vai fazer com que você seja alguém, como muitos foram usados na palavra de Deus, para também levar a palavra.
né? Então, não se preocupe se você está no púlpito, ou se você está só na sua casa, no seu celular, ou se você está só na sua rede social. Você é um pequeno Cristo. E nós temos essa identidade, né? E o livro de Atos, nesse capítulo 11, ele fala sobre isso. Foi a primeira vez que falou-se, né, sobre cristãos. Somos cristãos, né? Então, a nossa identidade, nós temos uma identidade, né? E muitos, né, queridos, interrogaram ali Pedro, principalmente aqueles judeus, né, ali mais ortodoxos, aqueles mais antigos, aqueles mais ali, como fugiu a palavra, né, desculpa, mas aqueles que eram ali mais firmes na palavra, que seguiam ali a palavra bem na lei, né? Como é que você, né, comeu com os incircuncisos, queridos? Depois que somos cristãos, nós não temos, é um caminho meio que sem volta, nós não temos escolhas, nós temos que amar pessoas. Não importa quem elas sejam, não importa onde elas estão. Nós somos cristãos e temos que fazer o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Amou. Todas as pessoas, independente do que elas eram, do que elas comiam, do que elas faziam. E muitas vezes nós temos essa identidade cristã na nossa vida e nós usamos essa identidade de forma, muitas vezes, como o nosso pastor falou ontem, para dizer assim, não, esse merece, aquele não merece. Para a gente fazer uma separação, né? Para a gente fazer uma separação entre quem merece e quem não merece, né? E nós não somos mais essas pessoas aqui, como agiam nesse tempo os judeus de questionar. Quem sou eu para questionar a pastora Valéria se eu vê-la com uma pessoa na rua, uma alcoólatra, uma drogada, e dizer, o que a pastora Valéria está fazendo ali com aquela mulher? Queridos, a pastora está só fazendo o papel dela. A mesma coisa que nós temos que fazer. E nós temos que assumir verdadeiramente a nossa identidade, aquilo que Pedro, aquilo que Paulo, aquilo que Barnabé fizeram. Ser pessoas que amam, que levam a palavra, que consolidam, que fortalecem pessoas e não que enfraquecem pessoas. Amém? E uma outra coisa, né, que me chamou muito a atenção nesse estudo é que ele vem falando, né, dessa questão da circuncisão, do incircunciso, do não. E esses termos, né, eles se referem a pessoas, né, a membros que não tinham ali passado por um processo e aí eles eram separados, né? E isso, hoje, para nós, não podemos fazer essas acepções de pessoas, né? Não podemos estar separando. E o texto vem nos falando que nós precisamos aprender de Deus, que não estamos aqui para isso, que nós estamos aqui para amar, para servir pessoas, para cuidar de pessoas. Um fato também que chama muita atenção nesse estudo, nesse capítulo 11, é que a primeira obra missionária, ela foi relatada aqui. E foi quando, né, foi no versículo 11, né, que ele diz assim, ó, justamente naquela hora 3 homens haviam sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado. Então, ali houve o primeiro momento em que houve um contato missionário, esse trabalho missionário, esse envio. Enviar pessoas, talvez nós, eu, você, não sejamos pessoas que seremos enviados, né, para a África, que seremos enviados para outros lugares, mas nós somos pessoas que podemos ser usados com a nossa própria família, com o nosso vizinho, né? A missão, eu não vou, eu não tenho esse, eu tenho certeza que Deus não me deu esse dom, né, de missões, mas eu vou abençoar. Todas as vezes que eu souber que alguém vai fazer uma missão e eu puder abençoar, eu vou ajudar.
porque aquele é um enviado do Senhor. E muitos aqui nesse tempo eram enviados para fazer esse trabalho, para levar a palavra do Senhor a outros lugares. Amém? O versículo 14, 15, ele fala, né, ó, no 14, 15 ele diz assim, ó, ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou, quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio, lá no início de Atos, quando nós lemos no capítulo, acho que no capítulo 2, né, que foi quando teve o momento lá em que várias pessoas se converteram ao mesmo tempo e ali tivemos uma salvação grande. Muitas pessoas ali foram batizadas com o Espírito Santo. Então, esse trabalho missionário, esses cristãos, eles foram usados para fazer esse trabalho. E hoje, o que nós podemos fazer? Se você não tem esse dom, esse ministério de ser um missionário, alguém que vá, mas você é alguém que pode abençoar. E não precisa você ir longe. Né? Não adianta, né? A gente vê tantas pessoas dizendo, eu queria tanto ir para a África, querido. Tem o nosso vizinho, tem o nosso primo, tem o nosso irmão, tem alguém, às vezes, próximo de você, que está precisando dessa mesma palavra que os lá da África também precisam. Claro que lá o trabalho é muito diferente, é outra coisa maior que precisa ser feito. Mas nós não podemos nos negar, enquanto cristão, pequenos cristos, de fazer a nossa parte, de fazer aquilo ao qual fomos, né, chamados pelo Senhor. Amém? Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi que nesse capítulo 11, ele volta a falar de Barnabé, de um homem, né? E aí o próprio livro de Atos, ele diz que ele era o quê? Um consolador, um encorajador, um homem de boa fé. Olha como Barnabé era um homem bem falado. Né, queridos, assim, o que é que as pessoas falam de nós? O que é que as pessoas falam de você? Né, assim, que cristão, né, somos nós? O que é que as pessoas têm de, aquela mulher ali é uma mulher de fé, aquele homem ali é um homem de fé, um homem que encoraja, essa mulher aqui é uma mulher que ajuda as pessoas a se levantarem. Né? Então, o que as pessoas têm falar de nós? E o livro de Atos, ele menciona, né, Barnabé como sendo esse homem, né? Já foi falado também sobre Barnabé há uns dias atrás, e um dos nossos desafios foi sermos, né, um Barnabé na vida de alguém, encorajar alguém. Às vezes as pessoas só estão precisando, querido, de uma palavra de você dizer assim, vem, eu estou contigo, vem, eu vou estar lá sentado do teu lado, vem, querido, eu vou te ajudar. Às vezes ele não precisa que você leia a Bíblia com ele, ore que o Espírito Santo, nem precisa muitas vezes que aconteça tudo isso aqui. Mas pode acontecer de você dizer assim, vem, eu te ajudo. E a vida dele ser transformada. Amém? Às vezes não precisa muita coisa não. É só o quê? Termos a coragem de sermos encorajadores. De deixarmos Deus nos usar como encorajadores, como pessoas de fé, como pessoas, como Barnabé diz aqui, era uma pessoa boa, de fé. Que coisa poderosa, né? Eu quero, assim, ouvir alguém um dia falar assim de mim, aquela pessoa foi assim, né? Quem não gosta, né? Então, olha, queridos, Barnabé era essa pessoa. E aí ele fala aqui de 4 pontos muito importantes para a igreja primitiva nessa época, né? O que Barnabé fez? Barnabé, ele foi uma pessoa que convenceu, né, os apóstolos ali sobre a conversão, né, real de Paulo, né? A pastora já falou sobre isso, né? Os apóstolos, né? Eita, mas ele? Não, e Barnabé foi lá e disse, ele se converteu. Né? Ele foi lá e confirmou. E ele fez o quê? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, meu irmão, você é uma pessoa de fé. Valide aí uma pessoa, diga assim, você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de coragem. Isso.
Foi isso que Barnabé fez com Paulo, queridos. Ele foi lá para os apóstolos e disse assim: pastora Valéria, Ayla é uma mulher de fé, ela se converteu. Foi isso que Barnabé fez. Então ele foi lá e confirmou, né? Ele também deu credibilidade a esse movimento cristão que estava acontecendo lá na Antioquia, né? Porque em vários lugares ao mesmo tempo estavam acontecendo os movimentos, né? A palavra de Deus estava sendo, né, aí disseminada. Vimos também o quê? Que ele falou pela primeira vez de uma viagem missionária, né, de Paulo, que foi essa que nós lemos aqui agora no versículo 13. E ele defendeu os gentios em um concílio em Jerusalém. Então, Barnabé ele teve uma função muito importante nesse tempo, né? E, queridos, para a gente, né, começar a finalizar, né? No final, né, do capítulo, nós já estamos aqui falando, né, de Barnabé, lá pelo capítulo 22, né, 26, né, começou naquele tempo uma grande fome, né, como a Bíblia relata, né. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, um deles chamado Ágapo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. E aí, queridos, o que foi que os cristãos fizeram? Olha o que foi que os cristãos fizeram aí, queridos. Eles resolveram o quê? Ajudar. Ia ter o quê? Uma grande fome. E o que os cristãos começaram a fazer? A ajudar. Eles ajudaram. Como o quê? Como cada um podia. Eu ouvi. Nesse final de ano, que nós fizemos aquela ação solidária, né, fizemos 2 momentos, e uma das pessoas, né, que fez uma doação para a nossa igreja de 20 sacolões, nós fomos agradecer a ela pessoalmente, e ela disse, ela tinha vindo uma única vez na nossa igreja, ela não é daqui da nossa igreja ainda, mas eu creio que ela será. Ela veio uma única vez, foi quando nós estávamos começando a falar do nosso Natal Solidário. E o nosso pastor estava falando e ele disse assim: contribua, querido, com o que você pode. E ela disse que aquilo entrou profundamente no coração dela. Porque o pastor não disse assim: traga 10 sacolões. Traga o que você puder. E ela disse que aquilo tocou profundamente o coração dela. E ela disse que ela ia doar outra coisa. Mas Deus abriu, ela disse que houve um movimento muito grande para ela. E Deus abriu as portas e ela enviou aqueles sacolões aqui para a igreja. E ela disse, né, para nós que essa palavra, e olha o que o livro de Atos, queridos, confirmou, Deus ele testifica tudo na sua palavra. Ele diz o quê? Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. Mas dê de acordo com o que você tem. Não precisa você fazer um grande esforço, dizer, não, mas eu preciso dar algo grandioso, porque o Senhor só vai se alegrar, as pessoas só vão se alegrar. Não. É o que você tem. É com o que você pode. Desde que você faça. Não precisa ser o maior. Só faça de todo o seu coração. E aí ele diz o seguinte: e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Queridos, e assim, né, termina. O capítulo 11, ele é muito importante para que nós compreendamos o nosso papel como cristãos nessa terra, como pequenos cristos, como pessoas que Jesus já foi lá e nos resgatou.
Nós não precisamos mais que ninguém venha nos dizer nada, nós já compreendemos, eu, você que está aqui, você que está na sua casa, você que está nos acompanhando também online. Deus já fez a obra nas nossas vidas, mas existem pessoas que estão precisando de nós agora. E nós, como cristãos, queridos, nós não podemos negar a nossa mão estendida, o nosso braço estendido a quem quer que seja. A quem quer que seja, a quem quer que for, seja o menor, seja o maior. Seja aquele que todo mundo está desprezando, seja aquele que todo mundo está abraçando. Não importa. Deus, Ele morreu, quando Ele enviou Jesus para morrer, foi por todos. Foi por mim, foi por você. Foi por aquele que está na sarjeta, foi por aquele que está em lugares que a gente desconhece, é por aquele que está passando fome, é por aqueles que hoje estão ali nos leitos dos hospitais morrendo, nos presídios. Como é difícil amar quem está lá no presídio, e às vezes a gente ouve a notícia, mataram, né, morreu o chefe de alguém, não sei o quê. Graças a Deus. Oh, Senhor, queridos, né, nós temos que repensar. Nós temos que pedir misericórdia da nossa vida quando nós pensamos dessa forma. Mas tu fala isso porque ele não fez alguma coisa com alguém da tua casa, da tua família. O que foi que Jesus fez com quem crucificou ele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É difícil? É. Foi difícil para Jesus também. Senhor, passa de mim esse cálice. Deus, Pai, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso. Era difícil para ele também, porque ele era carne e osso como nós. Então, queridos, o que fica para nós hoje, dessa palavra, é que nós somos cristãos. Nós temos uma identidade. A partir aqui de Atos, né, vem trazendo essa identidade para nós. Nós somos pequenos cristos, nós somos pessoas que Jesus quer usar. Não se feche, não se tranque. Não seja egoísta. Dê para as pessoas aquilo que Deus tem dado a você. Seja amor, seja dinheiro, seja o que for. Às vezes não temos dinheiro, às vezes não temos como dar, mas temos amor, temos palavra. Temos um abraço, não podemos estar abraçando muito, mas temos um abraço. Temos um afago, uma palavra para dar para todo mundo. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós falamos todos os dias no WhatsApp, todos nós estamos conectados todos os dias nas redes sociais. Todos nós podemos fazer isso, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e que nós sejamos, né, essa igreja primitiva, essa igreja, esses que começaram, que sejamos Barnabés, que sejamos como Pedro. Pedro não era o melhor das pessoas historicamente. Pedro lá atrás era quem? Era um marrento lá, um cara que ninguém acreditava nele. Até que um dia a identidade dele foi revelada. Pedro, a partir de hoje você deixará de ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E Pedro, ai meu Deus, é mesmo? E olha aqui o que foi que Pedro fez, queridos. Não desista de você mesmo. Não desista de você mesmo. Continue acreditando em você mesmo. Fique de pé no seu lugar. Você que está em casa, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, queridos, por essa palavra que revelada aos nossos corações. E que essa palavra revelada aos nossos corações nos traga entendimento, sabedoria, né? Vamos levar essa palavra ao nosso coração e pedir ao Senhor que nos dê o entendimento necessário para fazermos a obra do Senhor aqui nessa terra. Pai, nós queremos, Senhor,